Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, o Economista Cristão, criador deste canal. E hoje nós vamos começar uma série muito legal nesta semana. Eu vou falar sobre as chaves da riqueza. Então vai sair vídeo segunda, hoje, terça, quarta, quinta e sexta, cada dia falando sobre uma chave da riqueza. Se você não é inscrito no canal ainda, convido a se inscrever para que assim que eu colocar o vídeo no canal, você possa receber a notificação e já assistir o vídeo assim que ele for disponibilizado. Se você gostou do tema, já dá o like, porque o conteúdo está muito bacana. E hoje nós vamos falar sobre a primeira chave da riqueza, que é a gratidão. Amanhã terá outra, até sexta-feira nós vamos completar 5. Se inscreva aqui, não esqueça não, para você receber os vídeos. E bora pro vídeo. Por que a gratidão é uma das chaves da riqueza? Bom, quando a gente é grato, quando a gente se sente grato, nós estamos sendo abundantes. Cristo veio ao mundo para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa abundância é ter Cristo em nossas vidas e ter Ele em nosso coração. Quando nós somos abundantes, nós somos gratos, porque nós estamos satisfeitos com tudo que está à nossa volta. Nós somos satisfeitos com Cristo. Nós somos satisfeitos por aquilo que Ele já tem colocado em nossa vida. E nós somos satisfeitos também por aquilo que irá vir em nossa vida. Então esse é um ponto-chave. Você ser grato por tudo que você tem, você ser grato por tudo que você já teve e você ser grato por aquilo que ainda você terá, mesmo sem você saber o que virá, mas só que você tem fé. Então gratidão tem tudo a ver com fé. Se você não acredita que Deus é o provedor da sua vida, você não pode ser grato. Se você não é grato, logo você também não tem fé. Percebeu que gratidão e fé estão unidos? Eu quero ler um texto que encontra-se na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz assim: em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como eu disse, nós devemos dar graças por tudo. Quando nós agradecemos a Deus por tudo que nós temos, nós somos abundantes, e essa é a chave. A abundância. Sempre estar satisfeito com aquilo que você já tem. Mesmo quando as situações são adversas, nós devemos acreditar que aquilo é um treinamento, aquilo é um preparo para que Deus vai nos preparar logo a seguir, no futuro, às vezes bem próximo, mas só que às vezes a nossa mente humana, simplesmente a racional, não consegue projetar, mas só que quando nós temos fé, nós conseguimos acreditar naquilo que está por vir. Por que nós conseguimos pensar dessa forma? Quando nós somos gratos e quando nós temos fé em Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Quando nós agradecemos a Deus pela nossa vida, quando nós agradecemos a Deus pelas coisas que nós temos, quando nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele já nos preparou, quando nós agradecemos a Deus também pelas provações que Ele nos preparou. Em Tiago capítulo 1, o apóstolo diz assim que a gente deve sentir privilegiado e grato quando a gente se sente ou se vê em uma situação adversa, porque isso produz paciência e a paciência produz perseverança. Então quando você às vezes está sendo provado ou você está passando por uma situação difícil, é para que você crie persistência e é para que você tenha condições de vencer uma situação às vezes maior ainda que virá para a sua vida, e você terá condições de galgar êxito. Então seja grato por tudo, saiba que todas as coisas colaboram para o teu bem. Se você pensa dessa forma, se você tem esse racional aplicado na tua cabeça, baseado na fé, e a fé sim, a fé é racional. A Bíblia diz que nós devemos oferecer um culto a Deus, um culto racional. Isso está em Romanos capítulo 12, verso 1. Então sim, não tem nada fora da razão aqui. Você precisa acreditar que isso vai acontecer contigo.
baseado na fé que você tem em Deus. Aí você pode perguntar, mas André, como assim ter fé? O que é fé? Em Hebreus capítulo 11, verso 1, a Bíblia explica o que é fé. Ora, a fé é a substância, ou seja, a base, o alicerce das coisas pelas quais esperamos, ou seja, aquilo que vai acontecer no futuro, aquilo que vai acontecer no porvir, aquilo que pode acontecer amanhã, daqui um ano, daqui uma década. É a evidência. O que é a evidência? É a prova, é a comprovação das coisas não vistas. Você não viu ainda, você pode ter imaginado, e aí que está a situação, você deve imaginar aquilo que você quer. Tudo começa na nossa mente, tudo começa quando você começa a visualizar as coisas através da nossa mente. E os seres humanos são os únicos que conseguem fazer isso aqui na Terra, porque isso é a imagem e semelhança de Deus que Ele fez assim quando nos criou. Nós podemos criar, nós podemos imaginar, nós podemos projetar. Quem pode fazer isso? Somente Deus pode fazer isso. Só que Ele colocou isso em nós. E Ele sabe disso. Então a gente pode projetar, a gente deve galgar situações melhores, a gente pode buscar algo melhor para a nossa vida. E financeiramente falando, sim, você pode fazer isso. Só que você deve acreditar que Deus está direcionando todas essas coisas quando você tem a sua vida pautada na presença dEle. Se você não tem uma comunhão com Deus e você não tem uma vida pautada na presença dEle, logo você não tem como ter fé. Se você não tem fé, você não pode se sentir abundante. Se você não se sente abundante, então você também não é grato. Se você não é grato, então você deixa de ter uma das chaves da riqueza. Aí você pode perguntar, André, tem pessoas que nunca acreditaram em Deus e estão riquíssimas, verdade. Só que elas são riquíssimas somente de dinheiro. Elas são pessoas pobres, espiritualmente são pessoas pobres, como pais, às vezes têm família toda arrasada, porque a única coisa que elas têm na vida é dinheiro. Agora você quer ser uma pessoa abundante por completo? Comece sendo grato a Deus por todas as coisas que você tem. Tudo o que você tem. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim, Jesus diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, as bênçãos, às vezes o dinheiro, às vezes a posição social, às vezes a posição profissional, isso virá depois, isso vos será acrescentado, ou seja, é o sentimento que deve estar correto. Você deve ter um sentimento de gratidão, você deve ter um sentimento de fé, e quando você é grato e tem fé, você é abundante, porque você acredita que Deus está preparando tudo para você, e tudo que está na tua vida acontecendo ou já aconteceu, você sabe que foi providência divina. Quando você tem essa mentalidade, você sabe que está buscando primeiro o reino dos céus e Ele vai lhe acrescentar as coisas conforme for no tempo dele, porque Ele sabe qual é o melhor momento e qual é o momento certo para você conseguir as suas coisas. Pense dessa forma, seja grato por tudo o que você tem. Eu vou dar um exemplo meu, um exemplo pessoal. Às vezes você pensa, esse rapaz aí está falando, mas só que ele nunca passou por um momento difícil na vida. Pois bem, há 9 anos e meio eu fui diagnosticado com diabetes. Eu tinha 26 anos e meio. Hoje eu tenho 36. Acabei de completar neste mês agora de julho. E no momento que eu descobri, eu não fui muito grato não. Na verdade eu fiquei bem chateado, fiquei muito triste. E com o passar do tempo eu comecei a buscar em Deus, eu comecei a orar mais e querer entender o porquê disso. E posso te dizer, isso não é um processo rápido e também não é uma coisa que acontece de dia para a noite ou uma chavinha que você liga e desliga. Você precisa realmente buscar um relacionamento com Deus. Só que no começo eu não estava muito grato por isso. Na verdade eu fiquei bem triste. Só que com o passar do tempo as coisas foram se acertando, eu fui conseguindo a lidar melhor com essa doença e passar a entender e saber como viver com ela. Só que isso me trouxe uma questão que antes eu não fazia. Foi a partir da diabetes que ela veio na minha vida que eu comecei a cuidar da minha saúde. Eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a praticar exercícios físicos, eu comecei a olhar para mim, a olhar para o meu corpo, porque antes eu nunca tinha me interessado por isso.
Antes eu achava que isso era bobagem. Antes eu não gostava de fazer exercício físico. Hoje eu aprendi a fazer todos os dias. Eu aprendi e entendi que isso faz parte da minha vida se eu quero ter uma vida boa da minha saúde, se eu quero ter abundância de saúde. E foi somente através da diabetes que eu consegui isso. Posso lhe dizer que assim, a minha gratidão completa com a diabetes veio só no ano passado, no ano 2022, onde foi um ano de bastante aprendizado para mim, André, como cristão, como pessoa. E eu aprendi bastante buscando relacionamento com Deus, lendo, estudando, lendo a palavra, meditando, orando. Foi o ano que eu mais orei na minha vida, eu posso te dizer com certeza. E foi ali que foi mudando a minha mentalidade, foi ali que foi mudando o meu sentimento de gratidão a Deus por todas as coisas. Foi bem ali que eu entendi, Senhor, se não fosse a diabetes na minha vida, como eu já estaria com a minha saúde? Como eu estaria com meus níveis de triglicéridos, colesterol e com todos esses negócios que tem aí na medicina que, sinceramente, eu não entendo muito, não. Minha parte é mais a economia. Mas só que hoje eu tenho os números bem melhores do que eu tinha antes. Por quê? Porque eu passei a cuidar da minha saúde. E se não fosse a diabetes na minha vida, eu não teria feito isso. Então eu entendo que a diabetes foi um mimo que Deus me deu. Foi aquele negócio para me chamar a atenção, se meu filho, acorda para a vida, senão você vai se acabar. A Bíblia diz o seguinte, ame o próximo como a ti mesmo. Agora, como você vai amar o próximo se você não ama a si? Aí você pode falar, não André, mas eu me amo. Você se ama comendo todo torto com os seus níveis de açúcar, de colesterol, de qualquer outra coisa que pode ter aí, todos alterados? Sinceramente, você se ama? Você não cuida nem de você? Como é que você vai cuidar de outra pessoa? Eu estava nessa situação aí, só que eu aprendi, quando veio a diabetes na minha vida, foi a forma de Deus me chamar a atenção, porque se fosse simplesmente pela conscientização, eu não iria conseguir. Tem muitas pessoas que conseguem ver exemplos dos outros e conseguem mudar o seu comportamento, e isso é sabedoria. Você consegue sabedoria passando por experiências ou você vendo as experiências dos outros e aprendendo com elas. Eu não tive como aprender com as experiências dos outros, ou pelo menos eu não quis me aprender com as experiências dos outros, eu precisei passar por uma, e estou passando já fazem quase 10 anos. Só que hoje eu me sinto grato por tudo o que Ele tem feito na minha vida, inclusive pela diabetes que Ele colocou na minha vida. E eu sei que tudo que eu tenho hoje, eu sei que tudo que eu já passei, eu sei que tudo aquilo que vou passar é Deus que está provendo. Sinta-se grato por todas as coisas que já lhe aconteceu. Às vezes pelos problemas financeiros que você já teve. Isso lhe ensinou a lidar com dinheiro. Isso provavelmente lhe ensinou que fazer dívidas sem muito controle vai te dar problema. Seja grato pelos problemas de saúde que talvez você já teve, porque isso lhe ensinou a cuidar da sua saúde com mais esmero, com mais carinho. Pelo menos isso aconteceu comigo. Sinta-se grato pela sua família, sinta-se grato pela sua casa, sinta-se grato pelo carro que você tem agora. Aí você pode falar, André, mas o carro que eu tenho agora é um carro velho, está dando problema. Sinta-se grato por tudo aquilo que você já tem. Se você é grato, você tem fé. Se você tem fé, você é abundante, porque você acredita que todas as coisas estão preparadas por Deus para o teu bem. Então isso é apenas um processo até você chegar no local que você quer chegar. Contudo, tenha em mente, imagine, projete tudo aquilo que você quer para a sua vida e coloque isso diante da presença de Deus. A Bíblia diz que se você quer alguma coisa, peça, mas peça com fé e Ele lhe atenderá. Às vezes isso não acontece no momento que nós queremos, até porque nós somos imediatistas, ainda mais na sociedade que a gente está vivendo agora, nessa era digital, que tudo acontece de uma hora para outra. A gente também quer que todas as coisas se resolvam de uma hora para outra, e não é bem assim. Lembre-se, todas as coisas colaboram para o bem daquele que ama a Deus. Às vezes Ele te proporcionar aquilo que você agora não é o teu bem. Você pode utilizar isso para outra coisa. Ele sabe todas as coisas, Ele vê o futuro, você não. Basta você apenas confiar. Gratidão é uma das chaves da riqueza. Não somente para você ser rico financeiramente. Sim, você precisa de gratidão para ser rico financeiramente. Só que para você ser rico como pessoa, você ser rico financeiramente, espiritualmente
emocionalmente, em todas as áreas da sua vida. Você consegue a riqueza através da gratidão. Que Deus abençoe a todos e não se esqueça, amanhã sai mais um vídeo sobre as chaves da riqueza. Não esqueça de dar o like, porque isso nos ajuda muito aqui no canal. É a forma que o YouTube entende que esse conteúdo está sendo relevante e leva para outras pessoas. Também, por favor, se inscreva aqui no canal, porque isso vai lhe garantir que amanhã, na hora que entrar o próximo vídeo da próxima chave da riqueza, você seja notificado assim que o vídeo estiver disponibilizado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do Economista Cristão.